Olá, bom dia, galerinha. Então, nós vamos mais uma lição hoje da classe de adolescentes da Congregação Salomé. Nossa lição hoje é a número 4, os ensinamentos de Cristo. Tiago deu semana passada a parte 1. A gente vai hoje para a parte 2 dos ensinamentos de Jesus Cristo, né? Que o alvo da nossa lição é a gente entender os resultados alcançados por a gente praticar a oração e compreender a importância que é, o valor que é da gente como cristão jejuar. E avaliar como anda o nosso relacionamento de vocês com Deus, tá? E desejar o quê? Desejar melhorar. Se o nosso relacionamento não tá tão bom, a gente precisa avaliar, ver o que precisa melhorar e melhorar o nosso relacionamento com Deus, praticar a oração, o jejum, que isso sim vai fazer com que a gente tenha um relacionamento com Deus. O que é a parte importante também do agir dessa lição? É a gente estabelecer um compromisso de oração diário e a gente entender na aplicação disso a importância que é o jejum e a oração para as nossas vidas, né? Então, a lição hoje ela tem como isso, fazer com que a gente entenda a importância. Já de cara, para os adolescentes da nossa congregação, da classe, eu vou deixar uma tarefinha para vocês, como a gente vai ficar aí, vocês vão ficar mais uns dias em casa, a gente não tem como sair pra rua, né? Vocês não tem como sair pra rua, enfim, estamos sem cultos, até o nosso pastor determinar, o nosso pastor presidente que volte aos cultos, a gente vai ficar em casa e não vamos se encontrar fisicamente. Então, pra galerinha aí, eu quero que vocês façam uma tabela, tá? E nessa tabela vai assim, ó, anote quantas vezes durante essa semana você orou, aí tu vai botar do lado, orou, leu a Bíblia, jejuou e ajudou em casa. E aí vai estar do ladinho assim, como está seu relacionamento com Deus? Vai botar péssimo, não tenho lido a Bíblia, nem orado durante a semana, faço isso só quando vou à igreja e no final de semana. Aí, a outra questão, mal. Vou à igreja todo final de semana, estou sempre na escola bíblica, mas durante a semana não leio a Bíblia, nem tenho hábito de orar. Regular, vou à igreja todo final de semana, não estou sempre na escola bíblica, falto apenas quando estou doente, tenho o costume de orar antes das refeições ou antes de dormir, leio a Bíblia de vez em quando. Ótimo. Vou à igreja todo final de semana, estou sempre na escola bíblica, falto apenas quando estou doente, tenho o costume de orar por irmãos enfermos e os missionários. Em minhas orações, antes, antes mesmo de derramar minha gigante lista de pedidos, sempre me lembro de agradecer a Deus. Leio a Bíblia regularmente e luto para colocar em prática o que aprendi. Gente, aqui vocês viram que a revista fala do final de semana, mas eu quero que vocês façam essa atividade para que vocês consigam ter isso como rotina na vida de vocês. Para que orar, ler a Bíblia, jejuar, ajudar em casa, seja uma rotina na vida de vocês. Então, vocês vão fazer uma tabela, vão botar onde vocês ficam mais. Tipo, no meu quarto. Vou botar na porta do meu roupeiro ou na porta do quarto. Tá? Então, vocês vão fazer isso para quê? Para que, já que a gente está em casa, a gente crie essa rotina de entender que essas coisas são importantes. A gente não pode entrar da mesma forma que a gente saiu dessa quarentena por causa desse vírus, tá? Então a gente vai fazer essa tarefa e quando a gente retornar, a gente quer essas planilhas aí de todo mundo que fizer, tá bom? Então vamos lá. O que é a nossa lição hoje? A gente vai estudar, tá? Sobre os ensinamentos de Jesus. Daí tem, ele fala lá que o Tiago falou também na lição passada do Sermão do Monte, que ele aborda discursos de Jesus muito importante, que ele trata sobre disciplina espiritual, sobre por que devemos orar, por que devemos jejuar. Então, assim, a vida de Jesus ela é uma vida que ela nos ensina a importância de jejuar, a importância de oração, a importância da simplicidade, das coisas simples da vida. É isso que Jesus vem nos ensinar. A gente vai abrir lá agora em Mateus 6, do 5 ao 4. E eu vou ler com vocês.
E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando de pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá ao seu quarto, feche a porta, ore a seu pai que está em secreto, então seu pai que vê em secreto o recompensará. E quando orares, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagões. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não seja igual a eles, porque o seu pai sabe o que você precisa, antes mesmo de você pedir. Apenas ore assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-lhes hoje o pão nosso de cada dia, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu reino é o poder, é a glória para sempre. Pois se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também perdoará a vocês. Gente, ele deu um exemplo, Jesus deixou o exemplo do Pai Nosso para a gente orar. Né? A gente sabe que, às vezes, na idade de vocês, a gente já conversou várias vezes. Ah, eu não tenho essa prática. Aqui tá um exemplo de Jesus. E a gente vai falar muito sobre isso. A oração do verdadeiro cristão. O que é a oração do verdadeiro cristão? O Senhor deseja se relacionar com a gente. Ele deseja que a gente tenha um relacionamento. Como é que eu vou fazer com que vocês entendam esse relacionamento que Jesus quer ter com a gente? A gente tem um relacionamento com uma melhor amiga. A gente tem um relacionamento tipo, fulano é meu melhor amigo, fulano é meu melhor amigo, eu conto tudo pra ele. É isso que Jesus quer. Tipo, é isso que Jesus quer que a gente faça, que a gente conte as nossas angústias, as nossas aflições, o que não deu certo, o que deu certo, o que deu errado, que Jesus, eu preciso melhorar nessa área, me ajuda. É expressar naquele momento que tu tá sentindo. Se tu não tem palavras, só tem palavras pra chorar, chora na presença do Senhor, que ele sabe com os gemidos inexprimíveis o que a gente precisa, ele entende. Então a gente precisa entender isso, tá? O Senhor deseja se relacionar conosco e saber das nossas limitações. Por isso, nos ajuda em nossa proximidade com Ele. Um dos aspectos desse relacionamento é a oração. Veja como podemos aprender mais sobre a prática da oração por meio da oração ensinada por Jesus, que é a oração do Pai Nosso. Agora a gente vai falar tópico sobre tópico dessa oração. Ó, primeira parte. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. O que quer dizer isso? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Ó, na oração reconhecemos que temos um Pai, e esse Pai é Jesus, e ele é santo, santificado seja o vosso nome. Então a gente tem que dar, como é que eu vou dizer para vocês? A gente tem que honrar essa santificação na nossa vida, nos nossos atos. Será que com as minhas atitudes eu tô honrando que eu tenho um Pai que ele é santo? Então a gente tem que ver isso também, a gente precisa honrar o Pai que a gente tem que é santo. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que quer dizer isso? Venha o teu reino. Venha o reino de quem? De Jesus. O reino é dele. Então, seja feita a tua vontade. Então, a gente tem que entender que na nossa vida não é a nossa vontade que tem que prevalecer. É a vontade de quem? De Deus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então a gente tem que entender que a gente tem necessidades, a gente às vezes quer coisas, mas não é as mesmas coisas que Deus quer para nossa vida. Então a gente tem que entender que a oração lembra isso, que a gente está sobre o jugo, a gente estamos subjugados do Pai. Quando temos o costume de orar constantemente, encontramos a paz que assegura as nossas necessidades, que é a paz que só encontramos em Cristo Jesus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O que a gente precisa, tipo, tanto como pro nosso corpo físico, como pro nosso corpo espiritual. Nos dai hoje. Hoje, a gente precisa todos os dias, não é tipo assim, me dá pra semana, Jesus. Hoje eu vou orar e é pra semana. Não. É nos dai hoje. O que a gente precisa hoje? Hoje é uma sexta-feira, tá? Domingo, a gente tá na escola dominical. Jesus, domingo eu preciso
hoje eu preciso disso. Hoje eu vou orar porque eu preciso disso. Não. Jesus vai te dar uma porção para hoje. Hoje tu orou, mas tu precisa todos os dias pedir. Por quê? Porque, ó, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. A oração é um excelente exercício para fortalecer nossa esperança de fé. Quem muito ora, ou seja, se relaciona com Deus, vê que ele não está alheio a nada ou a ninguém, mas que age sempre com o necessário e no momento adequado. Então, a gente não pode esquecer de se relacionar com Deus. A gente precisa ter esse relacionamento contínuo com Deus. Perdoa todas as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. Outro benefício alcançado da prática da oração é a autorreconhecimento, além de nos lembrar que Deus é nosso Pai, aquele que supre nossa vida e nos sustenta dia após dia. A oração favorece a autoanálise, na qual refletimos sobre nossas ações, reconhecendo nossos pecados e pedimos perdão. O que é essa parte? Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Jesus, ele nos perdoa. Não adianta dizer assim, eu vou perdoar o fulano que me fez isso porque eu quero reconhecimento de Jesus. Não, tem que entender que tu tem que perdoar com a tua consciência limpa, não ficar com aquela mágoa da pessoa, mas é uma prática diária, gente. A gente não vai conseguir perdoar se a gente não conhecer aquele que nos perdoou primeiro, que foi Jesus Cristo, tá? E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. A melhor estratégia para fugir do desejo de cometer algum pecado na vida é a oração. Quanto mais você ora, mais você entra na presença do Senhor e menos se expõe a situações que possam lhe fazer pecar. E é uma simples questão de lógica. Quanto mais você se alimenta do que é bom, é enriquecedor, é nutritivo, mesmo se sentirá atraído a praticar algo que é prejudicial à tua saúde. Então, o que é isso aqui? Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-vos do mal. Quanto mais a gente se relacionar com o que é bom, quanto mais a gente ficar próximo de Deus, a gente não vai ter aquele inclinamento que a nossa carne tem para o pecado. A gente precisa entender que nós, carne, já temos inclinação para o pecado. Mas se a gente se aproximar daquele que é santo, daquele que nunca pecou, tu acha que a gente vai ter esse inclinamento? Não, não é que não vai ter mais, mas vai ser muito mais difícil tu querer fazer do que uma pessoa que não ora, que não jejua, que não tem uma vida consagrada a Deus, fazer. Para ele vai ser normal. Mas quanto mais a gente tem um relacionamento com Deus, isso nos aproxima dele.